Vamos falar então de gráficos, tá? Gráficos são uma ferramenta que nos ajudam, são uma ferramenta que nos ajuda muitíssimo em física, tá? E o primeiro gráfico que a gente vê são gráficos de posição contra tempo. E olhando esses gráficos, a gente vai conseguir ter uma interpretação gráfica do que é a velocidade média. E aí eu vou terminar o vídeo falando sobre o que é a interpretação física da velocidade média, que é uma coisa que vocês quase não vão ver por aí nos livros. Vamos pegar aquele nosso movimento que a gente já tratou tantas vezes ao longo desses vídeos aí, tá? Eu vou fazer o diagrama de movimento agora, mas nota que eu desloquei a origem do meu eixo de coordenadas aqui para estar aqui. Isso não vai fazer a menor diferença, tá? É só uma questão de conveniência agora que a gente vai fazer um gráfico, tá? Então, no meu diagrama de movimento, né, o corpo saía de 1, ia para 2, para 3, para 4, para 5 e para 6, né? Ou seja, o movimento que ele fazia era daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e depois voltava. Então, vamos lembrar, nesse diagrama de movimento, o eixo horizontal marca as posições, tá? Que são x1, x2, x3 até x6. E esses números aqui em cima, né, não só se referem às etiquetas aqui de posição, mas também às de tempo, né? Tá? Então, esses instantes de tempo aqui, T1, T2, T3 até T6, vão estar implícitos aqui. Normalmente a gente vai saber quem são esses caras aqui, mas às vezes a gente vai ter que descobrir isso, depende do problema que a gente está querendo resolver. Bom, num gráfico de x contra t, a gente vai ter dois eixos agora, um vertical e um horizontal. O eixo vertical vai marcar as posições, tá? Então, vou botar esse eixo meu aqui, é exatamente aquele eixo que estava na horizontal no diagrama de movimento, tá? Ao longo desse eixo aqui é que o movimento vai se dar. E eu vou ter um eixo horizontal que vai marcar os instantes de tempo. Bom, eu tenho aqui então, né, meus eixos ordenados. E agora, para cada posição do meu diagrama de movimento, eu vou reproduzir aqui nesse gráfico. Como? No instante de tempo T1, o corpo está na posição x1. Então, vou traçar duas linhas retas imaginárias aqui, né, perpendiculares aos eixos, como vocês podem notar aqui, e marca-se o ponto no gráfico. Repito para T2. No instante de tempo T2, o corpo está na posição x2. Traço essas duas linhas imaginárias. O ponto de cruzamento me dá onde que eu tenho que marcar o ponto no gráfico. Tá? E aí vou repetindo para todos os outros instantes de tempo. Em T3, ele está em x3, marca. Em T4, ele está em x4, marca. Em T5, ele está em x5, que está bem aqui em cima, e marca. Em T6, ele está em x6 e marca. Nota que esse cara daqui, a linha que a gente pode passar aqui, né, só se a gente quiser se unir para visualizar melhor esse gráfico, tá? Não representa a trajetória espacial do corpo. Tá? A trajetória espacial do corpo está ao longo desse eixo aqui, do eixo vertical. Ele se move ao longo do eixo x. E se eu quisesse agora, então, calcular a velocidade média entre os pontos, né, 3 e 4, ou seja, né, entre os instantes de tempos T3 e T4. A gente já sabe que a velocidade média é ΔX entre os dois pontos que eu estou considerando sobre o intervalo de tempo, dividido pelo intervalo de tempo dos dois pontos que eu estou considerando. ΔX é esse cara aqui, ΔT, perdão, é esse cara daí.
Tá? Agora, esse número aqui tem uma interpretação matemática bastante simples. Ele é o quê? Ele é a inclinação da reta que une e que, na verdade, que passa pelos pontos, nesse caso aqui, 3 e 4. Nota que essa inclinação aqui é positiva, o que tem a ver com o fato, que a gente já viu, que o corpo está se movendo aqui de 3 para 4, portanto, no sentido de coordenadas crescentes no eixo X. Só para a gente ver como é que a coisa vai ser quando for o caso contrário, quando o corpo estiver se movendo no sentido de coordenadas decrescentes do eixo X, vamos calcular a velocidade média entre os pontos 5, que está aqui, e o ponto 6. De novo, ΔX entre 5 e 6 dividido por ΔT, 5 e 6. X6 menos X5, que é ΔX, né? Vai estar esse pedacinho aqui de reta. E ΔT, nesse caso, vai ser esse pedacinho de reta. E esse número aqui vai me dar a inclinação da reta que passa pelos pontos 5 e 6, que é essa daqui. Essa reta tem inclinação negativa. Por quê? Porque agora o corpo está se movendo na direção de sentido decrescente de coordenadas e, portanto, a velocidade dele vai ser negativa, né? Esse x5 aqui é maior do que x6, mas eu tenho x6 menos x5. Então, esse cara daqui é negativo, esse cara daqui é positivo, então a velocidade média é negativa. Tá? Então, tendo um gráfico de x contra t, tudo que a gente precisa calcular é a inclinação da reta secante que passa pelos dois pontos aqui. Ok? E, para terminar, a interpretação física é muito simples. Interpretação física da velocidade média em uma dimensão. A velocidade média em uma dimensão é simplesmente a velocidade constante que um corpo tem que ter para sair do ponto inicial e chegar ao ponto final da trajetória dele. Tá? O que é velocidade constante? Né? É aquela que não muda de valor. Nesse caso aqui, como nós não estamos tratando da velocidade como um vetor explicitamente, a gente vai só pensar no módulo da velocidade, que é o valor absoluto da velocidade, e no sinal. Se ela não muda nem de valor absoluto, nem de sinal, ela é uma velocidade constante.